de falar sobre atletas que estão Mas entrando ele pro falou que tem jornalismo. TDAH também. guarda aí, Lava aí turma, eu alguém quero aí, falar mano, por sobre isso. favor. Eu tô quase queria- partindo pra Bu, então eu vou já fazer essa pergunta pra você. Não, porque eu queria trazer só porque a pergunta dele foi esses grandes jogadores que ganharam dinheiro. E eu volto, cara, a minha preocupação e o cuidado que eu gostaria de ter e que a galera entendesse é as pessoas que não ganharam dinheiro, que são 87% dos jogadores registrados na CBF. Esses caras, com todo respeito, os caras que ganharam 500 mil se perderam, de novo falar burro, e o cara que nunca ganhou isso, o cara ganhava 2 mil, 3 mil a vida Não inteira. teve a oportunidade de ganhar, né, cara? E aí é essa questão que a gente tem que pensar, que os órgãos sabem de dar essa oportunidade, como ele vai se recolocar no mercado, o que ele vai fazer, porque ele é um cara que, o jogador de futebol geralmente ele vai parar em volta de 34, 35 anos hoje, antes era 30, vai até um pouco mais. Aí eu vou entregar um currículo, se eu estava brincando com um amigo, se eu fosse trabalhar na sua empresa, você, Ângelo, talvez você não me contrataria. Hoje você me contrataria não por... Sabe por que você me contrataria hoje, eu e ele? Para a gente trabalhar no seu network, para a gente ser o seu RP. Mas eu não tenho hoje, academicamente falando, nenhuma formação. Sim. Costumo dizer isso de mim também. Entendeu? Falei pra minha esposa outro dia, se eu quebrar, sou empresário, Sim. ok. Eu sou desenrolado, eu vou fazer alguma coisa. Nós vamos. Mas eu não tenho uma profissão. Nós vamos vender. Entendeu? Eu não sou um advogado, eu não sou um engenheiro, eu vou desenrolar, mas eu não tenho uma profissão que eu posso chegar e entregar um currículo e falar pro cara, a não ser a minha vida passada, mas aí o cara pode colocar, mas você quebrou, então não quero, entendeu? Então, É difícil. você foi um concorrente meu, não vai me contratar porque acha que daqui a pouco eu vou abrir uma empresa de novo. Então, é uma escalada difícil. Agora imagina, você que já empreendeu, aí vamos lá de novo. O cara que acabou de jogar bola, a única coisa que ele fez a vida inteira dele foi jogar bola. No outro dia ele tem que trabalhar, ele vai fazer o quê, cara? Você acabou de falar, você tem um know-how, você já empreendeu, quebrei, vamos fazer alguma coisa. Aconteceu uma Caminho coisa das comigo, com pedras ele, sabe, né? alguma coisa nós vamos fazer. Mas e lá atrás, o cara que, tipo, se eu te falar isso há 10 anos atrás, eu vou fazer o quê, mano? Então, assim, e eu acho que é se preparar. Então tem alguns meses e tal, mas acho que a preocupação sempre, respondendo sua pergunta, é com essa galera mesmo, porque o que vai fazer se o cara fez a vida inteira isso? Claro, quem tem vontade, que também vai da pessoa, o ser humano, querer oportunidades, às vezes aparece, não com tanta frequência, mas dá para se virar. E eu acho que o mais importante de tudo, o Diego usou esse termo bastante tempo, é o já se preparar antes para o pós-carreira, independente de quanto você ganha hoje. Perfeito. Já vá pensando, cara, o que eu posso fazer? O que vai acontecer? Vou trabalhar dentro do campo, fora do campo? Eu mesmo, na minha cabeça, se não tivesse acontecido a Bu nas nossas vidas, eu ia estar trabalhando futebol. Não sei o quê, porque é a única coisa que eu sei fazer. Ou para alguém no futebol. Eu ia estar trabalhando com o futebol. Treinador de goleiro, treinador físico, Você vai entrar, alguma coisa. Você vai entrar agora, nós vamos falar de moda, vamos falar de Bu. Quando eu jogava bola, eu falei, quando eu parar de jogar, eu vou trabalhar com moda. Eu vou trabalhar com moda. Já tá. Ele é da hora. Ó, galera, ó, vocês não vão ver, mas ó, saiu pra ir no banheiro. Falou que foi dar um cagão. Mas é muito engraçado essa história. Eu quando jogava, eu falei, brincava com ele. O pessoal do clube até brincou, falou assim, pô, vamos colocar o apelido dele de Clodovil, pô. Meu apelido era Clodovil, porque tudo pra mim era moda. Falava, aí eu vou trabalhar com moda. Até que chegou o momento. Surgiu em 2015. 2015. Vocês tiveram muita grana para investir ou foi com investimento baixo? Nós começamos do menos 20, eu costumo menos falar. 20. Pegando 20 mil emprestado. É muito doido, assim. O mais louco de tudo isso era não ter conhecimento do que a gente estava fazendo. Não tinha conhecimento nenhum. A gente não entendia de tecido, a gente não entendia de estampa, não entendia de um silk, não entendia de uma costura. A gente não tinha conhecimento de nada. A gente só tinha o sonho. A gente tinha um sonho do que a gente imaginava e do que a gente queria fazer. Tanto que você fez uma pergunta para trás um pouquinho. Eu acho que a dificuldade maior entre tá em cima. Você vai me entender agora. A Bu surgiu e depois vieram outras marcas. A Bu veio através de outra marca também. E não é uma concorrência, sabe? E as pessoas levam como uma concorrência. E não é. A nossa ideia, que a gente fala desde sempre, era fortalecer o fashion soccer. Como o surfwear imperou um tempo, o Felipe fala bastante sobre isso, vai falar, ele fala bem sobre o que a gente passou com isso, e fazer com que o fashion soccer imperasse, que todo mundo, de uma certa forma, fizesse acontecer. Porque lá atrás, a gente não tem hoje o problema de chegar alguém e falar assim, como eu faço? Eu falaria como faz.
qual é o caminho. Que você precisou que alguém falasse. Porque um dia alguém ajudou a gente lá atrás, porque a gente não entendia de nada. O Felipe, que você foi atrás e foi procurar saber o como fazer uma camiseta. A gente não tinha esse conhecimento. E hoje, se alguém quiser, vocês vão encurtar o caminho do cara, né, meu? Perfeito. Quais foram os principais desafios de vocês quando vocês lançaram com menos 20? Além de conseguir pegar o empréstimo. O primeiro foi isso que o Diego estava falando. O primeiro desafio é a gente não sabia fazer. Então não tinha noção nenhuma, né? Eu faço uma brincadeira, que não é uma brincadeira, mas é real. Vou te chamar, Angela, vamos abrir um negócio. Aí você vai falar, vamos então, vamos fazer, vamos. Vamos fazer raquete de tênis? Topa comigo? Bora. E aí, como que faz? Não sei. Foi mais ou menos isso, vamos ter que ver. Então eu uso esse bagulho nada a ver, tipo assim, por que eu vou fazer raquete? Você acha que vem também aí, ele já queria moda? Sim. Ele já queria, mas é algo divino, porque... Vamos abrir um negócio? Vamos, o quê? É isso aqui. Aí Não, deu certo. sem dúvida, eu acho que é Deus purinho. Mas porque não é verdade, cara? Você podia falar, vamos fazer raquete. Eu e falo desse uma certo. coisa, já apareceu um cara e fala, tenho 10 milhões de reais aqui, vamos fazer outra boa. Eu falo, não faz. Não tem como. Isso aqui foi Deus que pegou 2 meninos junto com as pessoas que estavam com a gente, a esposa dele, minha ex-mulher, e falou assim, eu vou abençoar vocês, cara. Porque não tinha conhecimento, a gente tinha força de vontade, tudo isso influencia muito. Sim. Mas a forma que aconteceu, não tem como falar que não foi Deus que fez essa parada. Não porque a gente realmente, como falou, a gente não sabia fazer. Aí veio essa ideia, o Diego, né, sempre se conectou e gostava de moda, e a gente falou, puta, vamos... Mas a ideia já era fazer uma marca, tá? Eu uso a raquete de tênis, que é tipo assim, você não tem noção nenhuma de como fazer uma raquete de tênis. A gente teve a vontade de fazer uma marca de roupa, mas não tinha noção nenhuma de como ter uma roupa, onde, o quê. Aí eu fui atrás, né, tinha um amigo que tinha uma marca, enfim, aí ele meio que me passou as coordenadas, falou, vai isso, você vai ter uma roupa. Aí eu falei, Diego, se fazer isso aqui a gente consegue. Ele falou, tal. Aí foi atrás da questão do dinheiro, né? A gente começou esse menos 20, aí fizemos a primeira produção. Aí tinha que ter o nome, a gente não sabia o nome. A gente queria alguma coisa que desse uma ligação que a gente tinha já de amizade de muitos anos. Mas aí depois a gente entendeu que Deus mesmo que unia tudo isso. E aí em tcheco, para não dar uma conotação religiosa, né? E a gente achou mesmo na caixa do Google, não era nenhuma especificidade de alguém. As pessoas perguntam, vocês jogaram na República Tcheca? Por que em tcheco? Não, porque tava lá no Google. Falei, meu, a gente falou uma conotação legal, a gente votou lá entre nós 4 na época. E aí saiu a votação que era melhor Bull mesmo, tinha outros nomes. E a mão, o logo, apontando para cima, que faz reverência a Deus. E os jogadores, lembra, a gente fala de fashion soccer, do futebol, a maioria fazem gol e apontam para cima. Bacana. E a partimos desse princípio. Tem um VT aí, vamos dar uma olhada? Bora! Solta o VT aí. Qual que é o sentimento de vocês ver o começo e depois hoje onde vocês estão, cara? Ou de ver um VT desse? Vixe, cara, é muita coisa, né, que passa na cabeça, assim. Pra mim é uma gratidão imensa, porque você pega lá do início, né, quando a gente fala, pô, quando te criou, iniciou, e não imaginava a proporção que podia se tornar. Mas tinha um desejo muito forte, de um coração de fazer a coisa e acreditava muito que aquilo ia acontecer. Como, eu não sei, né? Eu falo, teve umas pessoas, poucas, na verdade, uns 2 amigos, uma pessoa um dia me perguntou, meu, como que você vai fazer essa roupa para jogadores? Os jogadores usam Armani, usam Calvin Klein na época, né? 10 anos atrás era muito mais. Um paradigma falei, aí, né? Como que você vai fazer os caras usarem? Eu falei, não sei, mano, mas vão. E eu te respondo isso, eu não sei, mas usaram. Na verdade é que nem o filho e o pai, né? O pai fala com o filho nunca escuta. O filho só vai entender o pai quando ele passa a ser pai. Exato. Falar da Bu, falar sobre empreender, só vai entender o que a gente sente, o que a gente passa quem empreendeu. Ainda mais no Brasil. Com certeza. Ainda mais pós uma pandemia. Ainda mais tudo que acontece, tudo que a gente tem que fazer, os impostos que a gente tem que pagar, tudo que a gente tem que passar para fazer acontecer, ainda mais quando você tem pessoas abaixo de você, você olha ali, você tem mais de 100 pessoas ali abaixo de você,
Às vezes, na dificuldade, você tem que levantar, você não pode voltar para trás, você tem que fazer acontecer, porque você tem responsabilidade perante a eles. Então, tem pessoas que olham algumas coisas e analisam de uma certa forma, mas elas não vão entender nunca. Entendeu? Por isso, quando eu falo com pessoas sobre situações, ou até situações que aconteceram, eu falo, não tem como eu falar com você, porque você não vai me entender. Sabe o que é o foda? É quando a pessoa fala assim pra você é fácil, que já tá aí. Cara, isso não mata, mano. Fácil. Com 10 anos, 15 anos, errando, acertando, quebrando, aguentando desaforo, Exato. xingando, sendo xingado de safado, às vezes porque na pandemia você não pôde pagar um boleto, mas Eu falo pra ele, eu pra falo, é você é fácil. Eu fácil. falei, pô, é fácil pra caramba, cara, mas acho que você não teria passado do 2º ano. É verdade. É poucos, cara, é poucos. Então é gratificante, é bacana pra caramba saber que, pô, esse ano a gente completa 10 anos de marca.